A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreenda Mulher. Aqui ouvimos histórias reais que nos ajudam a empreender com fé, propósito e coragem. A nossa convidada de hoje é a Raíssa, ela que sofreu vários problemas de saúde enquanto estava na CLT e decidiu então migrar para o empreendedorismo. Tem muita história para compartilhar e vamos conhecer então a história da Raíssa. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Natália. Raíssa, conta um pouquinho para nós como que iniciou a sua mudança da CLT para o empreendedorismo. Vamos lá, começou um pouquinho lá atrás, né? Eu sou formada em publicidade, formei e fui trabalhar como CLT em algumas empresas, porém, ao decorrer do tempo, eu comecei a ter alguns problemas de saúde, onde eu precisei me ausentar e realizar algumas cirurgias. Em 3 anos, eu realizei 3 cirurgias praticamente. E aí eu fiquei meio retida ali naquilo de ter que prestar conta, né, no serviço, aquela coisa de eu preciso estar lá, mas não tenho condições, mas com o tempo eu me recuperei e voltei. Porém, nesse meio tempo eu recebi uma outra proposta de emprego, então eu migrei para um outro CLT. E aí 1 ano e meio depois que eu tinha me reabilitado, né, eu falei, agora volta a minha vida normal, né? Agora eu dou sequência, já passou 1 ano e meio. Porém, novamente, veio mais um problema de saúde. Eu precisei operar novamente. E aí, me afastei de novo do serviço. E no meu retorno, eu não tive um acolhimento, digamos assim, satisfatório. Então, eu fui dispensada de uma forma que mexeu muito comigo. E com isso, naquele momento, eu decidi que eu não iria trabalhar mais para ninguém. Que eu iria me dedicar algo que fosse meu, porque eu trabalhava tanto para os outros, então por que não trabalhar tanto para algo que fosse meu? E eu já tinha esse desejo de empreender, porém eu não sabia onde. Então eu comecei a pedir um direcionamento ao Senhor e como eu era apaixonada, né, pela fotografia, eu comecei a empreender com a fotografia. Mas me conta uma coisa, lá no início, o que aconteceu no seu local de trabalho que te deu esse start de falar assim, não, agora chega e não dá mais para trabalhar na CLT? Eu era responsável pelo marketing da empresa aqui no Espírito Santo. E ali eu me dedicava 100%. Então, era finais de semana, feriados, deixava o esposo, às vezes compromisso com a igreja, e ia exercer, né, o meu trabalho. E então, me dedicava tanto àquilo que, no final das contas, eu vi que foi como se não valesse a pena. Então, eu falei, eu fui dispensada de uma forma, com outras palavras, você não serve mais pra gente. Então, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, então, a partir de hoje, eu não aceito. E você acha que essa dispensa que teve no trabalho foi por conta do problema de saúde que você enfrentou? Foi, porque como eu voltei do INSS, mas eu não estava 100% reabilitada. E foi uma cirurgia no pé, só para vocês entenderem, né, contextualizar. Então, nisso, eu não conseguia mais me esforçar tanto quanto eu fazia antes. Que antes eu pegava eventos de ficar horas em pé. Eu iria para evento de 10 da manhã às 10 da noite. E era eu e Deus ali. Eu carregava peso, ia para feiras, fazia vários eventos. Então, naquele momento, eu não estava apta para fazer isso, então eu fui dispensada. E aí vem aquele susto ali de imediato, o que eu vou fazer a partir de agora? E um desejo certamente que já pulsava no seu coração. Né? Exatamente. Eu me sentia ali injustiçada, né, por um lado, mas sabia que Deus tinha um propósito. Então, ali eu fiquei chateada, né, mas segui a vida e fui empreender na fotografia. Porém, foi um caminho aí um pouco árduo. Nesse meio de empreender na fotografia também sofri problemas de saúde. Olha. De novo. Provas, né? Demais. Tive um assalto onde eu perdi todo o meu equipamento de trabalho. Então, eu me vi sem nada para trabalhar. Eu não tinha ali mais você nada. Pensou em desistir de empreender? E voltar a trabalhar? Pensei. CLT? Pensei porque eu não tinha mais recurso. Eu falei, não tenho mais nada. Mas aí, com a graça de Deus, eu voltei a fotografar. Porém, veio outro problema de saúde e eu precisei pausar mais uma vez. E nessa pausa foi mais uma cirurgia e mais um período longo de recuperação, onde eu estava impossibilitada de fotografar. Ali você desistiu, então? Sim, entreguei os pontos. E foi um período, assim, de muita prova, mas muito complicado, onde eu tive que depositar minha confiança toda em Deus. Nesse período, eu tive
o meu problema de saúde afetou o meu braço, onde eu tinha uma costela a mais, e essa costela comprimia os meus nervos e a circulação sanguínea do meu braço direito. Então, eu não conseguia mais segurar meu equipamento. Fotografava crianças, então, para eu fotografar a criança, estava completamente inviável. Então, me vi forçadamente a dar essa pausa. Fora que, nesse meio aí, teve a pandemia, né? Escolas fecharam, teve aquela situação toda que a gente já sabe. E quem ia fotografar no meio de uma pandemia também, né? Pois, e eu fotografava dentro de escolas, as escolas fecharam. Tudo fechado. Então, foram acontecendo coisas em cima de coisas, onde eu não tive opção a me recuar. E aí, o meu caso foi cirúrgico, precisei realizar a cirurgia de retirada da costela. Tive uma intercorrência séria, tive uma perfuração na pleura. Meu Deus. Na hora Você é um milagre, né? Tantas cirurgias. Pois é. E aí, nisso, ao invés de eu retirar só a que tinha a mais, eu tive que retirar 80% da outra que todo mundo tem. Então, eu tive 2 incisões, 2 cortes. Foi uma cirurgia muito longa, 9 horas de cirurgia. E teve essa intercorrência. Então, mas desde ali, daquele momento, eu vi a mão do Senhor, porque eu iria para o CTI, eu precisaria de um dreno, e o Senhor imediatamente colocou a mão e eu não precisei de nada. Glória a Deus. Eu não fui para o CTI, eu não precisei do dreno, fui para o quarto, fiquei ali em reabilitação. Porém, minha reabilitação durou 10 meses. Eu fiquei praticamente paralisada do umbigo para cima, então eu precisava de ajuda para me alimentar, para tudo. Então foram assim 10 meses de eu e Deus ali na entrega. Senhor, fortalece, porque minhas forças eu não tenho mais por mim só, né? Só o Senhor mesmo. Então ali eu fui reabilitando, o tempo foi passando e aí veio mais um diagnóstico. Uma possível infertilidade, que eu não estava... Era um sonho ser mãe? Sempre foi. Só que eu já estava casada há 10 anos, então eu estava acomodada. E quando eu recebi esse diagnóstico, ele me impactou de uma forma, assim, absurda, né? Tanto eu quanto meu marido, nós não esperávamos. E naquele momento eu precisava me tratar, fazer um tratamento para tentar engravidar. Eu já estava com quase 30 anos, mas no momento eu não tinha como. Então eu entreguei nas mãos de Deus, falei, depois dos 30, eu penso com seriedade, né? E aí fui me reabilitando, cuidando da minha cirurgia, né, da reabilitação da cirurgia. Aí nesse momento que você estava se reabilitando, você desistiu de empreender. Isso, né? eu Você fiquei... estava repouso e tudo mais. Isso, não empreendi, fiquei parada em casa me recuperando. Porém, sempre com aquele planejamento, vou empreender. E aí um detalhe surgiu, que eu iria empreender com moda feminina, adulto. Então estava tudo certo, que assim que eu me recuperasse, eu voltaria eu começaria nesse nicho, porque eu já não tinha mais forças, digamos que assim, né, para voltar a fotografar. Então eu falei, vou começar uma loja online de moda feminina adulto, vou começar de dentro da minha casa e assim vou indo para ver onde o Senhor vai me levar. E aí recuperei da cirurgia, e quando eu estava nesse processo de recuperação, eu fiz 30 anos, e ali no dia do meu aniversário eu senti que começaria algo novo na minha vida, que a partir daquele momento eu teria algo novo. E eu senti uma alegria muito grande, como se eu estivesse nascendo de novo naquele momento. Fiz 30 anos em setembro, final de setembro. Quando fui no final de novembro, eu descobri que estava grávida. Olha. Sem tratamento nenhum. Sem nem planejar, né? Que bênção, Sem né? nada. E aí, continuei parada, né? Não voltei a empreender ainda. Resolvi focar na minha gestação, na minha maternidade ali, que precisava de um certo cuidado, né? O risco era grande de ter alguma intercorrência, mas como mais uma vez, né, o Senhor abençoou, tive uma gravidez tranquila. Que bênção. Nasceu Maria Clara com muita saúde, graças a Deus. E desde o momento que eu descobri que eu estava grávida, veio à mente, e se for uma menina? Então eu descobri que era Maria Clara, então todo o meu plano mudou naquele momento. Eu falei, e por que não empreender na área infantil feminina, né? Eu sou apaixonada por crianças, meu sonho era ter uma filha, então Deus me concedeu esse presente. E você já trabalhava também como fotógrafa infantil? Sim. Nas escolas, né? Então era assim, Deus me concedeu nesse presente de atender a minha vontade junto com a vontade dele, né, de ter a minha filha. E eu sou apaixonada por essa moda mais modesta para crianças, mais arrumadinha, mais bonequinha. Eu falei, por que não empreender nessa área, já que é tão escasso? E a criança perde tão rápido, né? As roupas crescem tão rápido. Então, desde o momento que eu descobri que era Maria,
eu comecei a planejar a minha loja infantil voltada para meninas. Então, eu costumo falar que eu gerei a Maria Clara junto com a minha loja. Porém, esse sonho continua ainda ali dormindo, porque a demanda da maternidade foi muito grande, né? É muito grande. Então, falei, vamos uma coisa de cada vez. Foi logo quando a Maria Clara nasceu que você também já seguiu com a loja online? Não, eu esperei. Esperou. Teve muita espera. Então, eu fui planejando tudo. Nas madrugadas, onde ela não dormia muito, então passava ali acordada, pesquisando fornecedor, orando, pedindo orientação ao Senhor. E quando a Maria Clara estava com 1 ano e 3 meses, foi onde eu dei meu pontapé inicial, vai ser agora. E foi com muito medo. Esse pontapé inicial que você deu, partiu de você, a partir de agora eu vou começar? Ou teve alguma experiência do Senhor em relação a isso? O Senhor falou com você? Teve alguma experiência nesse quesito? Ou foi mais, partiu de você? Senhor, eu vou ali, ser comigo? Como foi isso? Acho que foi um pouquinho dos dois, que o Senhor sempre mostrava que tinha algo novo para mim, que tudo não estava perdido. E uma coisa que me levou a ter mais certeza também que eu precisava ir até essa área, de estar nessa área, foi que todas as vezes o Senhor falava comigo, fala das suas experiências, fala do que eu te dei, fala do que eu fiz na sua vida. E eu sempre fui muito reservada, nunca fui de expor a minha vida. Então, ir para a internet, começar com uma loja online, ter que me expor dessa forma, foi uma das coisas que me travou muito a não começar. Que eu falava, Senhor, mas não, como que eu vou expor isso? Um bloqueio mesmo, né? Foi, e o Senhor falava, fala das experiências que eu te dei, fala do que eu fiz na sua vida, fala de onde eu te tirei. Então, aí foi um tratar do Senhor mesmo comigo, e com o tempo, eu falo que eu fui com Deus. Fui com fé com Deus, que coragem eu não tinha, não. Com vergonha. Você não foi, né? É meio que sem pensar, né? Quando você vê, você já tá ali dentro, empreendendo, não é isso? Mais ou menos assim? Mais ou Comigo menos, foi assim. Porque eu pensei muito. Pensei Aham. muito. Até a gestação toda, eu fui inaugurar a loja, Maria estava com 1 ano e 3 meses. Então foi muito, muito pensado. A gente pensa muito, mas na hora de executar, né? E eu tinha aquele bloqueio que eu não conseguia gravar e saber que eu ia ter que soltar aquilo para as pessoas verem. Então aquilo me travava. Eu cheguei a chorar algumas vezes de desespero. Eu falava, Senhor, isso não é para mim. E dá uma dica, você agora já é totalmente destravada nessa hora. Dá uma dica para quem realmente está passando por essa dificuldade, né? Às vezes montou ali alguma coisa, precisa, né, se expor. Você é formada nisso, né? Sou sim. Qual a dica que você daria? A dica melhor é faça. Faça. Não tem receita de bolo, não tem, treina isso, treina aquilo. Claro que treinar te ajuda na pronúncia, mas não tem receita de bolo. Você só pega experiência, você só pega credibilidade, força, você só vai perdendo a vergonha conforme você vai fazendo. Então, só faça, posta e sai correndo. Não olha. Às vezes nem eu assistia, às vezes meu esposo ia assistir do lado e falava, não quero nem ouvir o que eu falei. Mas só vai, entrega nas mãos do Senhor e vai que com o tempo vai fluindo, sabe? Com os dias você vai se aperfeiçoando, o Senhor vai te abençoando e tudo vai fluindo de uma forma que quando você vê, você fala, como eu cheguei aqui? Então hoje, mês que vem, já faço 2 anos de loja. Que benção. Ainda estou engatinhando, mas os feitos, né, do Senhor até aqui têm sido grandiosos, graças a Deus. E muito mais que eu tenho aquele propósito dali de ser um canal onde eu não só venda, onde eu falo do Senhor, onde eu falo da minha experiência como mãe, como serva, como esposa, né? Onde eu possa ali ensinar ou transmitir algo bom além de uma roupa. Uma coisa que eu enfatizo muito também é a criança se vestir como criança. Então, quando a Coisas de Marias nasceu, sempre foi voltada para esse desejo de abençoar, né? De transmitir algo bom, não somente... De manter a pureza das crianças, isso, né? Exatamente, que é tão perdido, né? Hoje em dia tá tudo muito corrompido, tudo muito fútil. Então, ali eu sempre tenho isso, sabe? Em tentar ser próxima daquela mãe que às vezes precisa de uma ajuda, às vezes está num momento de desespero ali, né? De não saber o que fazer. Então, eu tô sempre ali tentando trazer. E mãe sempre tem que compartilhar, tem o que compartilhar com outra mãe, né? Sempre tem algo ali para trocar figurinhas, né? Para compartilhar ali. E hoje a sua filha, ela é a sua modelo da loja? Maria Clara é. E ela ama, tá? Eu tinha um receio dela não gostar, né? Mas eu respeito, né? Só que foi natural.
Ela pede para gravar, ela grava, ela pede para tirar foto. Ela apresenta as roupas da loja, a maioria são vestidos, né? Eu raramente trago peças fora de vestidos. Então, ela já sabe apresentar um vestido. Ela pega um vestido, ela apresenta, ela vende. Então, ela ama esse universo e eu fico apaixonada, né? Porque eu vi que foi algo que não veio da minha cabeça, né? Foi um direcionamento do Senhor, foi uma trajetória para eu chegar aqui. Então, eu saí totalmente de um mundo onde eu estava ali e era improvável para mim empreender numa área infantil. Não estava nos meus planos. E às vezes o seu problema de saúde foi o que de fato te motivou, foi, né? Às vezes o Senhor precisa nos colocar em lugares às vezes escuros, né? Às vezes a gente Sim. não entende o que Deus faz na nossa vida, mas com certeza com um propósito maior, né? Sim, e o que me deu força também, além do Senhor, né? Com certeza, foi a maternidade, porque naquele momento eu me vi ali, eu falei, eu preciso fazer algo. E por eu ter uma menina, né? Eu falei, não é isso que eu quero ensiná-la. Eu preciso mostrar para ela que nós podemos ser servas, esposas, mães, empreendedoras, sabe? Nós podemos ser um pouquinho de cada. Então, o que eu quero ensinar para Maria Clara, eu preciso mostrar ela, não é só falar, né? E aquilo a gente quer o melhor, né? Uhum. Então, foi onde eu tive mais forças e fui com vergonha, fui com medo. E estou aí. Eu costumo dizer que a maternidade, ela nos impulsiona a sempre tirar o melhor da gente, né? Muito. Porque às vezes se não fosse a Maria Clara, talvez você teria desistido ali, não? Dentro da sua limitação. Provavelmente. Eu penso demais, então teria, porque eu vou ter que me expor, eles vão falar disso, eles vão falar daquilo. E depois da Maria Clara eu falo, nada importa. Ela é o combustível, né? Nada importa. Eu falo, se o Senhor está à frente, eu vou. Senhor, eu posso? Amém. Tô indo. Aí eu falo, vou com Deus. Vou com Deus e lá ele vai abrindo todas as portas. E essa trajetória, Natália, vem assim, sendo de muitas experiências com o Senhor, sabe? Experiências mínimas, às vezes eu achar assim, coisa da minha cabeça. E lá na frente eu falo, não, foi o Senhor, foi o Espírito Santo que me testificou. Várias, inúmeras experiências, até mesmo de estar num mês não muito bom na loja, de falar, Senhor, provei, eu sei que eu preciso ter calma, eu sei que, né, não posso andar ansiosa, mas para quem empreende, né, é um caminho assim onde a gente tem que ter um autocontrole que é difícil às vezes. Uhum. E aí eu me vi numa situação e conversando com uma amiga, eu contando a experiência da loja, que eu precisava de um gás ali, sabe? Precisava dar um levantamento. E aí ela parou e me fez a seguinte pergunta, você está dizimando? Olha, uma experiência muito única, assim, né? Foi. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu estava 2 semanas pensando nisso. Falei, Senhor, eu preciso dizimar. Eu preciso ter minha organização financeira com a loja. Eu preciso conseguir tirar a parte do Senhor. É a devolução do Senhor. Então, eu não posso me desorganizar, sabe? Deixar outras contas, outras coisas na frente da loja. E eu falei, eu não tenho como agora. E ela falou, faz o que você pode. E aí, naquele mês, falei, Senhor, prospera, o Senhor conhece o desejo do meu coração e eu preciso. E a partir daquele momento, as coisas fluíram de uma forma. Em 2 semanas, eu tive clientes equivalente a quase 2 meses anterior. O Senhor te honrou mesmo, né? É porque é a fé. Sim. Né? O que eu tive em 2 meses, eu consegui aí em 2 semanas. Então, assim, foi mais uma experiência que o Senhor me deu ali, né? Pra edificar, né? E compartilhar também, né? Uhum. Que experiência é para isso, né? Pra gente poder edificar. E teve em algum momento que você começou... É de Marias o nome? Coisas de Coisas Marias. de Marias. Então, Isso. que você iniciou a Coisas de Marias. Alguma cliente, alguma experiência que você vivenciou que você pensou também em desistir? Graças a Deus, não. Não, né? Graças a Deus, não. Até falo, nessa trajetória de quase 2 anos, foram pouquíssimas intercorrências. Mas claro que tem aquelas situações mais complicadas, né? Lidar no online também. É um passo de cada vez, uma coisinha ali que você ouve que não tá legal. Às vezes até de concorrentes, né? Ou de fornecedor, problemas com E fornecedores. você fica olhando para o seu concorrente? Eu não olho para o meu. Não, eu não olho. Eu olho, tipo assim, eu olho o que eu posso aprender. O que eu posso agregar. E eu tenho... Não é exatamente uma fé e uma segurança, mas eu acredito no que eu faço. Eu sei que o que eu estou proporcionando ali é diferente do que tem.
é diferente do que é pregado por aí. E o amor que você coloca no seu negócio também, né? E isso acho que a sua identidade ninguém copia, né? Ninguém. E isso é uma das coisas que me chama muita atenção, e é quando eu falo, eu sei que estou no caminho certo por isso. Quando eu recebo esses feedbacks, nossa, dá pra ver amor no seu pedido. Nossa, que capricho, nossa, que encanto, que delicadeza. Nossa, eu senti daqui todo o amor e carinho que você colocou nessa embalagem, nesse presente. E é isso, sabe? Eu quero que a partir do momento que a pessoa receba aquele pedido ali, ela sinta ali um amor, um cuidado, um carinho, bênçãos, né? Então, eu sempre profetizo ali enquanto eu embalo, né, um pedido, que assim que aquela pessoa receber, né, que ela sinta algo diferente, que ela sinta o Espírito Santo, que ela sinta a presença do Senhor e que possa ter algo novo na vida dela, assim como teve na minha. Bênção, né? Então, você vê que tem todo um propósito por trás, né? Sim. Muito lindo, Raíssa. E diz uma coisa pra gente, quem tá querendo empreender agora, que tá em casa nos assistindo e quer empreender também no ramo online, qual dica que você pode dar? Olha, é um ramo desafiador, porque a gente começa já achando que vai vir clientes e quando vai fluindo, você fala, cadê? É porque a gente pensa assim, todo mundo tá com o celular na mão, Sim, né? Na hora a gente acha que é fácil. Mas assim, eu costumo dizer que fácil nada é nessa vida. Nada. Não tem nada fácil. O servo do Senhor, ele é constantemente provado. Nada é fácil. Mas você tem que escolher as suas batalhas, né? Então, se é o que te faz feliz, se é o que você quer, se é o seu desejo, o seu sonho, se o Senhor está nisso, vá. Faça, vai com Deus, sem coragem, com medo, mas vá. E uma dica é constância. Muita constância. Não adianta começar hoje e parar. Estar ali todos os dias, sabe? Mesmo às vezes que pensar, esse mês a loja não faturou o que eu esperava, então eu vou encerrar, não, né? Perseverar. Sim, isso, perseverar. E outra coisa é que às vezes a gente espera aquele momento exato, aquele momento lindo para as coisas acontecerem e não espera o momento perfeito. Porque às vezes não tem o perfeito, às vezes o perfeito para você não é perfeito para você, mas para o outro é perfeito. Então faça do jeito que dá. Ah, hoje eu não consegui me arrumar para aparecer no story. Vá do jeito que você conseguir. E eu acho que o público também gosta de ver isso, né? Nem Gosta. sempre gosta de te ver arrumado. Gosta de ver a realidade do que você tá passando ali. Eu acho que até conecta mais, né? Sim, às vezes essas são algumas questões que eu levo também pro Instagram, porque quando olha de fora é tudo lindo, né? Nossa, ela empreende, tem uma filha de 3 anos, como? Então, às vezes eu levo esses tipos de perrengues e eu falo, gente, não estou aqui me lamentando, estou aqui mostrando que aqui é uma vida real. Eu sou uma mãe, uma esposa, uma serva, uma empreendedora, que ali tenta equilibrar os pratos, né? Então, a vida é real, então é assim, mas calma que tudo vai passar. Amém. Né? Rai, conta uma coisa pra gente. Tem algum sonho que você tem pra sua loja ainda? Tem algo que você queira realizar como empreendedora? Com certeza. Com certeza. Acho que a gente sempre quer algo novo, né? Quando atinge um patamar, a gente quer inovar. Então, eu espero sim que a loja cresça muito mais, no online principalmente. Tenho aí vontade de conquistar o mundo todo, né? E principalmente esse lado mais de servos, né? Do povo evangélico, que preza tanto pela moda modesta, cristã, nas crianças mais bem vestidas, comportadas. Então, o meu sonho é que Coisas de Maria seja referência aí em moda cristã para crianças. Amém. E vai ser, com certeza, você colocando diante do Senhor, né? Amém. Se o Senhor tiver aquilo para você, com certeza vai se concretizar. Amém, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muito inspiradora é a história da Raíssa. Com certeza ela transformou a dor que ela teve na sua saúde em um grande propósito. Né? Viveu milagres na presença do Senhor com a chegada da sua filha, mesmo diante de um diagnóstico de infertilidade. E com certeza as bênçãos do Senhor não estão voltadas só para a Raíssa e também estão voltadas para a irmã que está nos assistindo. Nós agradecemos a sua participação, Rai, e volte mais vezes para contar aí os próximos passos das Coisas de Maria. Com certeza, eu vou amar. Muito obrigada pelo convite. A paz do Senhor. A paz do Senhor.